Nesta aula começamos uma sessão nova, depois de já termos estudado bastante aí as paredes, né? Vamos ver agora as esquadrias, ou seja, portas e janelas. Nessa primeira aula vamos dar uma repassada geral e relembrar alguns conceitos importantes sobre esses elementos. Eu peguei aquele nosso projeto inicial do curso básico e retirei aqui todas as portas e janelas, para a gente refazer com mais detalhes agora. Lembrando alguns conceitos, eu estou vendo aqui os detalhes da parede porque eu estou na visualização, né, no modo de resolução fina. Ok? Baixa resolução. Se tiver dúvida, volte lá nas aulas iniciais, nas aulas sobre visualização. Bem, como é o procedimento normal de se inserir? Vamos começar pelas portas. Eu clico em porta, né? Aqui tem os elementos carregados dentro do meu projeto, né? Eu posso vir aqui em carregar família, lembrando os três métodos, né? Quando eu acesso o comando, ele já oferece aqui carregar família, ou eu poderia aqui antes inserir carregar família, né? Ou no próprio comando, quando eu dou o comando porta, eu venho aqui editar tipo e clico em carregar, tá ok? Isso se a esquadria não estiver carregada. Bem, vamos dar uma olhada aqui em algumas propriedades da porta, né? Como fizemos estudo de paredes, depois vamos ver com detalhes cada propriedade de tipo, depois as propriedades de instância. Eu prefiro escolher o tipo por aqui porque eu tenho uma noção aqui do design da porta, tá ok? Vamos pegar essa porta simples de 80 por 2,10. Eu simplesmente escolho a parede, é isso. Antes de inserir a porta, eu clico em barra de espaços e ela alterna, ok? Se eu for para a parede de baixo, ela também muda de lado, ok? Tem as cotas temporárias ali e colocamos a porta. Vou cancelar aqui, modificar, né? E vamos ver aqui, a primeira coisa que a gente vai notar é que não apareceu aqui o identificador de tipo da porta, né? Vamos ver se ele está congelado, clica aqui em revelar elementos ocultos, está congelado, está oculto. Congelado é mania de cadista, né, do AutoCAD. Exibir na vista, categoria. Voltou a aparecer. Vou apagar para fazer de novo. Porta, olhando alguns detalhes aqui, ó. Identificadores, né? Chamada de detalhes, se eu quisesse colocar um identificador, ele coloca aqui afastado da porta e depois, no modificar, eu posso manipular, né, a posição desse identificador. Se não couber, né? Se for um projeto, um espaço curto, eu tiver que puxar para fora os tipos de porta, ok? Uma escala pequena. Enfim, aqui eu estou usando a escala 1:50. Vamos dar uma olhada aqui na fachada sul. Bem, o que acontece com essa porta? Quando eu inseri, ela foi parar lá no térreo, né? Acima aqui do meu piso. Tá? Lembrando, a gente vai ver, claro, uma aula específica sobre piso, mas a gente já tem uma noção boa de como se constrói o piso, né? Da mesma forma como ele é efetivamente construído em campo, ou seja, eu coloco a base, né, o nível inicial, depois vai ter o contrapiso, depois vai ter a cerâmica. Então, se eu for colocando essas camadas aqui sobre o piso, ele vai sobrepor a porta, né? A porta vai ficar afundada, ok? Então, a primeira propriedade que a gente já vai ver aqui, clicando em porta, eu tenho aqui, ó, a altura do peitoril. Tá? Peitoril faz mais sentido para a janela, tá? Mas como são elementos de famílias similares, a Autodesk achou por bem colocar o nome igual. Então aqui eu preciso dar uma altura da porta em relação ao piso, né? Porque na verdade, qual é o conceito importante sobre esquadrias? É o conceito sobre hospedeiro. Tá, ok? Eu clicando na porta aqui aparece selecionar hospedeiro. Eu não consigo voltar lá na planta do térreo, pegar lá a porta, tá? Enquanto eu estiver aqui pelo meio, né, ele não consegue inserir nenhuma porta. Ele só insere a porta quando eu me aproximo de uma parede, porque a porta e a janela estão necessariamente vinculados a um hospedeiro, ok? Então, voltando aqui ao assunto do peitoril, eu coloco aqui uma altura, eu estou trabalhando em metros, vou chutar aqui 0,05 metros, tá? 5 centímetros.
E agora sim a porta tem uma certa elevação. Por que eu atropelei o assunto do hospedeiro? Porque quando eu inseri a porta lá no térreo, minha planta era o térreo, meu hospedeiro é a parede e o meu nível de referência não é a laje, mas sim, voltando lá na fachada sul, o nível, né, que eu chamei de térreo, né, lembrando mais uma vez que é um primeiro passo para se conceber um projeto, redefinir os níveis, né, de cada pavimento, ou às vezes uma plataforma intermediária, né, que não necessariamente tem que ser um pavimento, tá ok? Mas enfim, eu preciso definir os níveis, e quando eu vou lá inserir a porta e coloco a altura do peitoril, é em relação a esse nível marcado. Tá ok? Porque aqui depois, quando eu for inserir o contrapiso e o piso, né, a cerâmica, o taco, seja lá o que for, aí sim a porta, vou botar aqui depois uma soleira também. Ok? Então, o primeiro aspecto importante de inserir porta é colocar essa altura aqui, que ele chama de altura do peitoril. Tá certo? Voltando lá à planta do térreo. Agora eu vou clicar nesse identificador aqui, peço para tirar a chamada de detalhe, né? Como eu movimentei, ela foi para um lugar adequado. Vamos aproveitar aqui para dar uma olhada nesse identificador. E vamos ver um procedimento aqui que eu acredito que seja o procedimento ideal quando você for executar os seus projetos. Como, em princípio, embora vocês possam ter aí o CAD Norma Revit com muitos padrões, muitos templates, você pode e deve estabelecer seus próprios critérios, sua própria forma de representação. Então você vai criar identificadores personalizados e já vamos rever qual seria um procedimento que eu considero muito bom para você ir guardando isso já no seu template. O ideal é que você faça uma modificação e imediatamente depois você já vai no seu template e coloca, tá? Já salva a família, porque aí você vai construindo o seu sistema de desenho sem precisar parar para poder ficar montando um sistema, ok? Bem, eu tenho aqui, vamos selecionar o identificador e pedir para editar a família. E eu vejo aqui a simbologia. Primeiro procedimento, arquivo salvar como família. No meu caso, eu vou buscar lá no CAD Norma Revit, famílias de símbolos gráficos, identificadores. Eu tenho aqui alguns identificadores, né, já de portas e janelas. Vamos colocar aqui identificador de porta, colocar CAD Norma, identificador de porta. Vou chamar aqui de revisão, tá? Para se relacionar com essa aula de hoje. Salvar. Bem, eu vou criar uma representação diferenciada aqui. Tá? A primeira coisa, o texto, que é uma legenda. Né? Vamos ver aqui que ele é aqui, editar a legenda. É uma marca. Gravem um conceito muito importante. Tá? Marca é um parâmetro de instância. Isso significa o quê? Que cada porta, cada instância de porta, ele tem uma marca específica. Vamos dar um Ctrl Tab aqui para voltar. A porta que eu coloquei anterior era 12, a próxima é 13, a outra é 14. Tá? Então é uma propriedade de instância, e esse parâmetro marca, no caso de portas, ele também é incremental. Tá? Ou seja, a primeira que eu colocar é 1, a segunda é 2, a terceira é 3 e assim por diante. Tá ok? Voltamos lá no Ctrl Tab até achar aqui a nossa família. No entanto, normalmente nos meus projetos eu não quero isso. Eu quero identificar P1, P2, P3. Então, eu preciso de um parâmetro de tipo. Tá ok? Porque todas as portas de 80 vão chamar P1, todas as portas de 70 vão chamar P2 e assim por diante. Então, aqui vou editar a legenda novamente, né? Vou retirar marca e vou colocar marca de tipo.
Tá ok? Vou chamar aqui de P1. Tá, o nome qualquer, é apenas o valor de amostra que só vai na família. Ok. E vou deletar aqui essas linhas. Vou deletar aqui os arcos. E vou colocar um círculo aqui, por exemplo. Tá ok? Início, linha. Lembrando que eu estou agora no editor de famílias, então os menus são todos diferenciados. Eu peço aqui círculo. Ok, aqui é aproximado. Vou colocar aqui essa marca de tipo. Tá ok? Salvei a família e vou carregar no projeto. Eu carreguei no projeto, ele está aqui no projeto. E vou selecionar agora essa legenda, né, esse identificador, e mudar o tipo dela. Mudar para que tipo? CAD norma, identificador de porta, revisão. Tá ok? Vou colocar aqui uma outra porta. Vou colocar num lugar qualquer, vou tirar aqui chamada de detalhe. Não se preocupem muito com a arquitetura, não, por favor, tá ok? E repare agora que ele ficou com o mesmo identificador, o mesmo valor do identificador. Por quê? Porque a porta é do mesmo tipo. Tá ok? Então a legenda, o parâmetro marca de tipo, como o próprio nome diz, é um parâmetro de tipo e não de instância. Tá ok? Então se eu vier aqui, clicar aqui nesse identificador e chamar ele de P1, clique em Enter, né? E ele já vai dizer, ó, você está alterando um parâmetro de tipo. Isso poderia afetar muitos elementos. Continuar sim, porque realmente é o que eu quero. Tá ok? Eu quero que essa porta se chame P1 e todas as que forem iguais a ela também se chamem P1. Ok? Quando eu for desenhar uma outra porta agora, vou pedir outro tipo, uma porta de 70 agora. Vou colocar aqui num lugar qualquer. Ela vai receber 46 e eu vou lá e mudo para P2. Mesma mensagem, ok. E agora, todas as portas que eu inserir desse mesmo tipo vão receber o parâmetro P2. Ok? Eu tenho lá no meu CAD norma Revit, né, que foi distribuído junto com o volume 2 desse curso em DVD. Se eu quiser utilizar um outro tipo, né, já definido lá no CAD norma Revit, por exemplo, eu vou editar tipo, peço para carregar. Vou lá nos meus documentos, CAD norma Revit, famílias de símbolos gráficos, identificadores, de porta 01, o 02 tem P1 e as medidas, e assim por diante. Tá ok? Eu vou usar esse aqui que tem tanto a identificação da marca de tipo, quanto largura e altura. Abrir, ele foi carregado, e como eu estava com esse objeto selecionado, quando eu clicar aqui em aplicar, ele já vai mudar para o novo tipo. Tá ok? Porque aí eu selecionei o objeto e carreguei a família e mudei, né, automaticamente o tipo de carregador, o tipo de identificador. Então agora eu posso vir aqui, identificador de porta 02. Se eu quiser mudar todos, lembrando, né, eu vou repetir alguns conceitos que eu acho importante a gente fixar, né? Então eu venho aqui, clico, selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Ele selecionou todos os tipos, eu já venho aqui e mudo todos ao mesmo tempo. E eventualmente eu posso precisar mover, rotacionar, né? Posso pedir vertical nessas portas e assim por diante. Beleza? Então essa foi uma repassada aí geral sobre inserir portas e trabalhar com identificadores. A gente já está ficando meio expert nisso, né? E só para não ficar, já que é uma revisão, um assunto incompleto, eu clico nesse identificador aqui, peço editar a família. Se eu quiser, eu posso selecionar aqui, mover um pouquinho para cima. Posso vir aqui em início, linha, círculo, posso colocar um círculo aqui em volta do P1. É importante que ele seja
um pouco grande, vamos chamar assim, para poder caber, por exemplo, uma P20, né? Se eu quiser fazer o teste, né, o que eu faço? Clico no P1 aqui, peço editar legenda e coloco como amostra aqui P88, que seria talvez o número maior, que seria o valor de amostra, para ver se ele vai caber dentro do círculo. Se não couber, ou se ficar muito apertado, eu vou lá e amplio um pouquinho o círculo. Como é que eu faço isso? Aqui clico, boto 3, por exemplo, ou 3.5. Tá ok? E aí eu venho, se eu salvar, eu estou salvando por cima do meu identificador, né? Então vou sempre arquivo, salvar como família, né? A menos que, lógico, seja uma forma definitiva, né? Você vai usar sempre daqui para frente, você já salva como, mas o ideal é sempre você salvar com outro nome para manter o inicial e criar um novo. Salvar, aí ele passou a ser um outro, carregar no projeto. Em qual projeto? Eu vou colocar nesse aqui. Esse aqui é a família que ainda está aberta. Eu vou carregar nesse projeto exercício 1, que é o nosso projeto. Clico aqui no identificador, botão da direita, selecionar todas as instâncias em todo o projeto e vou aqui e mudo para o 06. Tá ok? Está lá o identificador. Repara que ele ficou com algum defeito aí, em função do tamanho do círculo, né, que ficou um pouco grande aí. Se eu quiser eliminar essa interferência, eu vou lá editar família, clico aqui, vou botar o 3 milímetros aqui, salvar, carregar no projeto, no exercício 1, ok. E como ele já está definido, ele vai pedir para substituir a versão existente. Tá ok? E uma coisa que eu esqueci de mencionar, editar a família. Tá, aqui que eu fiz aqui, além de colocar essa legenda, que é a marca de tipo, né, eu coloquei aqui também a largura, né, que é um outro parâmetro de tipo, que está relacionado à dimensão da parede, da porta, né, e coloquei aqui um texto, tá, ok? Esse é simplesmente um texto, ele não muda, né, o X, e uma outra legenda, que é a altura. E assim eu compus, né, o meu identificador. Vamos colocar aqui 2.8, salvar, carregar no projeto, ok. Substituir a versão existente, agora ficou perfeito. Ok? Com as janelas vai ser a mesma coisa, né? Janela. Aí eu posso aqui editar tipo, né? Ou vir aqui em carregar família. Vou mudar lá para os meus documentos, Cardinoma Revit, famílias, de arquitetura, esquadrias, janelas. Tá? E aí eu tenho diversos tipos de janelas aí do Cardinoma Revit, foi uma coletânea, né? Eu já mencionei, de vários tipos de janela, escolho um tipo de janela. Da mesma forma, ela só vai permitir inserção se eu estiver numa parede, né? Porque o hospedeiro dele é uma parede. Coloquei aqui, vamos ver lá no 3D. Tá lá, coloquei uma janela. Ok? Bem, e aí, qual é o ideal? Editar a família, selecionei a janela, ela tem um nome esquisito. Editar a família. Arquivo. Salvar como família. E aí vocês separem. Né? É uma dica interessante. Tá? Você criar os seus próprios padrões em Revit. Aqui nos meus documentos, né, em uma pasta própria, né, eu clico aqui, criou nova pasta, eu renomei aqui para meus padrões Revit, tá, ok? E aí eu até indico que vocês façam a mesma organização, né, separem símbolos gráficos, arquitetura, né, ou se você preferir, coloque suas pastas direto, F2, esquadrias, ou até melhor ainda,
janelas. Aqui eu estou jogando direto em janelas. E deu o nome de sua janela. Janela, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela é uma janela de 2 folhas, né? Uma de correr. Janela quadriculada de 2 folhas de correr. E assim por diante. Salvar. Bem, vamos aproveitar aqui para ver um assunto que a gente ainda não viu. Tá? Aqui eu estou no editor de famílias, tá certo? Eu vou pedir aqui em vistas, tá? Vou dar só uma pincelada inicial no editor de famílias de janelas. Tá? Reference Level, seria vista superior. Repare o tanto de parâmetros de construção que eu tenho aqui. Tá? Um assunto novo, parâmetros de construção. Eu tenho, por exemplo, largura, que define. Se eu vier aqui em elevações, vista frontal, né? No caso aqui, vista interior. Interior. Eu vejo que tem um parâmetro também chamado altura. Tá ok? E os outros, depois a gente vê com detalhes isso, tá? Mas tem outras que a gente chama aqui também de legendas, tá? Mas é um parâmetro de construção. Eles são vinculados, né, através de fórmulas, enfim. Depois a gente vê isso com detalhes. São vinculados à altura, né? Eu tenho fixadores aqui, eu prendo cadeados. Enfim, eu estabeleço aqui regras de construção dessa janela. Tá ok? E eu tenho esse botão aqui chamado tipos de famílias. Tá ok? Nessa mesma família de janela, eu posso criar já tipos definidos, como é o caso aqui, ó. Dentro dessa mesma família, tá ok? Eu tenho diversos tipos de janelas. Quando eu mudo aqui, ó, eu vejo as minhas relações de altura, de largura, tá ok? E aí eu salvo isso. O que acontece? Vou fechar aqui esse projeto, essa família. Então olha lá o que acontece aqui. Eu vou clicar nessa janela, tá ok? Eu vou pedir editar tipo, tá ok? Essa família de janela, que tem esse nome maluco aqui, ela tem dentro de si vários tipos, tá ok? Então numa única família eu posso ter vários tipos. Quando eu seleciono o tipo, ela automaticamente muda os parâmetros. Olha lá, para de largura e altura, os parâmetros que eu defini lá naquela regra de tipo, se transformando em outras janelas, ou seja, os elementos são o mesmo, o formato da janela, o design dela é o mesmo, mas dentro da mesma família eu tenho vários tipos de janelas. Ok? Vamos lá de novo, editar tipo. Eu estou sempre com aqui o 600, vamos escolher uma janela mais alta, por exemplo, 2,40 por 1,20. Aplicar, ok. E reparem que ela cresceu para cima. Por quê? Porque da mesma forma como lá a gente viu agora mesmo em porta, um dos parâmetros da janela é a altura do peitoril. Tá, ok? Então se eu tenho aqui a porta de 1200, eu quero manter o padrão da porta, que seria 2,10. 2,10 mais aquele 0,5 que a gente deixou de altura. Porque lembrando, é sempre em relação ao nível que a gente criou, né? Ao nível térreo. Então na verdade eu colocaria aqui 0,90 mais o 5, né? Então 0,95. Vou clicar em aplicar, nem precisa, ele já foi lá, e agora ele está na mesma altura da porta, tá ok? Se eu olhar aqui na vista sul, que acontece? Ele vai estar aqui nivelado pela abertura. Tá ok? Se eu quisesse nivelar pelo portal, o jeito mais fácil, em vez de ficar fazendo conta, seria alinhar, né? Eu alinho com essa linha, aí eu posso fechar o cadeado e está lá preso. Se eu clicar agora, ele mudou a altura do peitoril para 1.026. Tá ok? É claro que, falando um pouco em termos de arquitetura,
né? Se eu tenho uma porta que tem um alisar, é muito provável que na fachada externa eu tenha também um alisar do mesmo tipo, uma moldura de concreto, né? Eu vou fazer os estudos de alinhamento. Mas na prática, na construção, né, durante a construção, quando a gente vai fazer a parede e deixa o vão para a janela ou para a porta, a gente alinha aqui, vamos chamar assim, o buraco, né, para poder encaixar as esquadrias. Tá ok? Então, eu tenho aqui essas opções de deixar alinhado. Quando eu calculo o peitoril, né, eu vou voltar aqui em editar família. E uma coisa interessante aqui, vou ver se dá para mostrar aqui. Eu vou clicar em Tab, né, aqui eu tenho montante, moldura, e tem um elemento aqui, ó, chamado corte de abertura. Quando você vai fazer uma família de porta ou de janela, ou outros elementos também, né, que a gente vai ver ao longo do curso, existe um elemento chamado abertura. Né? Quando a gente viu em paredes, tá? Estou dando uma repassada geral, por isso que tá bem rápido, né? Só relembrando alguns elementos. A gente já viu, não sei se vocês se lembram, quando a gente foi construir aqui um passa-pratos, né? A gente viu aqui início, lá no curso básico, também tem uma aula de dúvidas sobre isso, né? Eu tenho aqui aberturas, tá? Então eu tenho uma abertura de parede, né? O que é essa abertura? É o que eu chamei de elemento de subtração, né? Um sólido de subtração, um elemento que quando ele atravessa um outro ele corta, né? Então quando a gente vai fazer uma família de portas ou de janelas, a gente insere esse elemento chamado corte de abertura, que é exatamente ele que faz com que na hora que você insira uma janela na porta, ele dê o trim, né? Esse trim é virtual. Na verdade existe esse elemento, e esse elemento ele está vinculado em elevação interior, que é essa que a gente está vendo. Vou clicar aqui, ó. Esse corte de abertura, se eu clicar aqui, ó, repara que esses elementos, né, ele é o elemento base, né, porque toda a esquadria ela é construída dentro desse elemento, exceto, claro, se a gente for colocar alisares, né, por fora e etc. Tá? Quando eu vou começar uma família nova, não é o caso aqui, tá? Você sempre dê preferência, principalmente nesse estágio do curso, a utilizar um elemento já pronto. Tá? Mas eu já mencionei, vou só aproveitar a aula de revisão, que quando eu vou vir aqui, criar uma nova família, eu sempre vou procurar, eu sempre vou ter que utilizar, tá? Não é nem querer, eu tenho que utilizar um modelo, um template, né, relacionado. Quando eu começo esse novo template, ele já vem aqui, vou pedir o 3D, com uma parede. Tá? Aqui eu usei um modelo de porta. E ele já vem aqui o arquivo, né? Acabei de começar um arquivo novo com base. E ele já vem com alguns elementos. Tá ok? Vou tirar aqui a espessura. Preparados para o tipo de família que nós estamos construindo. Ele já vem com alisar externo, o interno, tá ok? E a gente nunca começa do zero. Mas construir isso é uma coisa que a gente vai ver lá para frente, tá? Porque realmente posso dizer que é muito complexo, não é que seja difícil, é complexo criar uma família de esquadrias, tá ok? O importante que eu queria fixar com essa revisão aqui nesse aspecto, vou pedir aqui o 3D, é essa questão de que numa mesma família você pode ter vários tipos vinculados a uma família, né? Da mesma forma como a gente viu aqui em portas, né? Quando a gente foi ver em portas aqui, para o mesmo tipo de porta eu tenho vários tipos aqui selecionados, tá ok? Então esse tipo, né, ele é definido lá na família, tá ok? Quando eu vou conceber a família, tá certo? Bom, vamos parar por aqui, até por causa do comprimento da aula, e continuamos aí com assuntos mais específicos. Tá ok? Até a próxima.